Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta noite santa, em que Cristo instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio ministerial, em que Cristo lavou os pés dos seus discípulos, preparando-os para a última ceia, nós temos na liturgia da palavra as figuras de Moisés e de Paulo que apontam para a Páscoa de Jesus, que apontam para o mistério da última ceia, para o mistério do lava-pés e da Eucaristia. Moisés na primeira leitura, Paulo na segunda leitura. Moisés é uma prefiguração do Cristo. A Páscoa do Antigo Testamento prepara para a compreensão da Páscoa de Jesus. A Páscoa do Antigo Testamento é figura, é imagem da Páscoa do Novo Testamento. A Páscoa que hoje nós celebramos. O sangue de Jesus como o sangue do Cordeiro do Antigo Testamento. Não só Israel, mas todos os povos. Não só os primogênitos, mas todas as nações. Todos os homens. O pão ázimo e o vinho que compunham a refeição judaica serão a matéria da Eucaristia instituída por Jesus Cristo. O Cordeiro Pascal, o prato principal da ceia, no Novo Testamento será o próprio Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como recordava São João Batista, no capítulo 1 do Evangelho de São João. Ele vai, pelo seu sacrifício, pagar o preço dos nossos pecados. Vai nos salvar da morte. São Paulo, na segunda leitura, nos fala da tradição que ele recebeu e que ele transmite aos cristãos de Corinto. A igreja, desde o início, por um mandato do próprio Cristo, expresso de um modo muito claro nas palavras: fazei isto em memória de mim, fazei isto como meu memorial. Celebra a Eucaristia todos os domingos, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição do Senhor. São Paulo, ao entrar na igreja, depois da sua conversão e do seu batismo, recebe da igreja esta tradição. Se torna, pouco a pouco, um homem eucarístico. Como apóstolo, ele celebra a Eucaristia, faz com que as comunidades por ele fundadas com a Eucaristia como centro de suas vidas, como pilar central de sua existência. Os Atos dos Apóstolos mostram como os primeiros cristãos viviam em comunhão e como fazia parte da vida cristã desde o início a fractio panis, a fração do pão, um termo utilizado por Lucas para referir-se, desde o Evangelho, à Eucaristia. Como São Paulo, nós podemos dizer que cada geração de cristãos tem a missão de receber a fé eucarística, o amor à Eucaristia, a certeza de que a Eucaristia deve ser a fonte da nossa vida, de nossas atividades eclesiais, e ao mesmo tempo o cume da nossa existência cristã. A certeza de que a Eucaristia deve ser o centro da nossa vida pessoal e comunitária, mas deve também assumir a responsabilidade de transmitir às gerações futuras aquilo que recebeu. Do próprio Cristo, dos apóstolos e de todas as gerações de cristãos que nos precederam. Devemos transmitir àqueles que virão a fé e o amor eucarísticos. O salmo responsorial de hoje é muito interessante vermos como a igreja nos convidou a rezar hoje. Ela nos propôs rezar, cantar o Salmo 115. O Salmo 115 fazia parte de uma pequena coleção de salmos, chamada Hallel, que fazia parte do ritual da Páscoa, da ceia pascal judaica. O Evangelho de Marcos e também o de Mateus
recordam que Jesus, antes de deixar o local da ceia, antes de concluí-la, ele canta com os seus apóstolos os salmos. Provavelmente aqui, Marcos e Mateus se referem ao Halel, colocando assim a última ceia dentro desse contexto de Páscoa judaica. O Salmo 115, ele nos faz rezar que poderei retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Ele nos convida à gratidão, à ação de graças. Eucaristia significa ação de graças. E ele fala desse cálice, o cálice da salvação. O cálice que nos faz invocar o nome santo do Senhor. O nome santo do Senhor é Jesus Cristo, Emanuel. E a nossa salvação foi realizada por ele, o Verbo encarnado, na cruz. Pela sua cruz e ressurreição, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Mas o refrão do Salmo, não sei se vocês perceberam, o refrão do Salmo de hoje foi colhido. A carta de São Paulo aos Coríntios, não o capítulo 11, lido na segunda leitura, mas é o versículo 16 do capítulo 10, onde São Paulo fala também da Eucaristia, dizendo: o cálice, vejam, de novo a imagem do cálice, o cálice por nós abençoado. Ele está se referindo à Eucaristia. É a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O Salmo nos fez rezar com um versículo do Novo Testamento que reconhece Cristo como o nosso Salvador. É o cálice do sangue de Cristo, a fonte da nossa salvação. O Salmo 115 é rezado, o versículo que nós citamos da primeira carta aos Coríntios, para nos ajudar a reconhecer o Cristo e o seu cálice, o cálice do seu sangue, o seu sacrifício, como a verdadeira Páscoa, a verdadeira razão pela qual devemos dar graças a Deus todos os dias. A nossa Eucaristia diária é Cristo, é por Cristo, é com Cristo, é em Cristo. O Evangelho de hoje começa dizendo que com a última ceia chegou a hora de Jesus, a hora para a qual se orientava toda a sua vida, toda a sua atividade de um certo modo, toda a sua existência, toda a sua existência humana, da encarnação, até aquele momento, converge para a hora. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, ele veio para glorificar o Pai através da cruz e da ressurreição, salvando a humanidade, inaugurando um novo êxodo, uma nova Páscoa, para que a humanidade possa percorrer o caminho de retorno para Deus. A humanidade que se afastou do Senhor por causa do pecado, que andou longe do Senhor, agora em Cristo Jesus pode retornar a Deus. Esta hora aparece no Evangelho de São João em alguns momentos especiais da vida de Jesus. Na primeira vez em que esse termo aparece, estamos em Caná da Galileia. É o episódio das bodas, para as quais foram convidados Jesus, sua mãe Maria, e Jesus se fez acompanhar dos seus discípulos. No colóquio com a Virgem Maria, Jesus afirma que a sua hora não havia chegado. Jesus, naquela ocasião, transforma, pela intercessão da sua mãe, a água em um vinho melhor. Esse vinho de maior qualidade é sinal da aliança nova que ele vai selar com Deus. Esse adjetivo novo, ou nova, significa não apenas que é a aliança mais recente, mas significa que é uma aliança superior também. É uma aliança que tem uma qualidade superior, que é indicada pelo vinho, que tem uma qualidade superior, como o mestre Sala coloca em relevo no episódio das bodas de Caná. Muito maior é aquilo que ele faz hoje à noite. Nesta noite santa, nesta quinta-feira santa, Cristo realiza
algo muito maior no cenáculo de Jerusalém. Ele transforma o pão e o vinho em seu próprio corpo e sangue, antecipando a Sexta-feira Santa e também o domingo da ressurreição. Ele transforma o pão e o vinho em seu corpo e seu sangue. Ele faz com que o seu sacrifício de amor na cruz se torne presente sacramentalmente naquela ceia em que ele celebra com os apóstolos a sua passagem, a sua Páscoa. Ele se faz alimento e bebida para todos os homens, alimento e bebida que nos concedem a vida eterna, a vida divina, como ele bem recordou no capítulo 6 do Evangelho de São João. O Evangelho de hoje começa então referindo-se a essa hora de Jesus. Essa hora de Jesus está ligada, como nós vemos no primeiro versículo do texto, à sua passagem. Ele vai passar da terra ao Pai, desta vida ao Pai. Mas esta hora também está ligada ao amor. Jesus, tendo chegado a sua hora, ama os seus discípulos até o fim. Essa expressão até o fim pode ser entendida como até o fim da sua própria vida, ou seja, até o último instante da sua vida, mas pode ser entendida também como uma indicação de que Jesus ama até a extremidade do amor. Ele chega ao máximo do amor. Como ele vai dizer mais adiante, naquela mesma noite, no Evangelho de São João, ele chega até a extremidade do amor porque não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Foi por amor que ele veio de Deus e é por amor que ele volta para Deus. Estamos nos referindo aqui ao versículo 3 do Evangelho de hoje. Aqui nós encontramos a ideia do exitus. Jesus vem de Deus. E do reditus, o retorno. Jesus volta para Deus. Jesus vem de Deus e volta para Deus. Ele vem de Deus e assume a nossa humanidade. A humanidade que precisava de salvação. E ele volta para Deus, levando para Deus a nossa humanidade e abrindo um caminho para que toda a humanidade possa voltar à comunhão com Deus e formar assim a família de Deus. O amor, recorda o Papa Bento XVI no seu livro Jesus de Nazaré, volume 1, fez com que Deus se fizesse homem, fez com que o Verbo encarnado conduzisse a nossa humanidade a mergulhar eternamente na esfera do divino. Ele se faz homem vindo de Deus e faz com que a nossa humanidade mergulhe na esfera do divino, seja divinizada, inaugura o ingresso na casa eterna de Deus, ao voltar para Deus, pela sua Páscoa. E assim, como um novo Moisés, abrindo uma espécie de mar vermelho, ele permite que agora o caminho esteja aberto para que o povo passe e chegue até o Senhor, para que todo o povo seja divinizado. Por amor, ele se aniquila. Por amor, ele ressuscita e abre pela sua glorificação as portas do céu para a humanidade. A grande passagem se realiza por meio do ágape. Jesus vai até o extremo do amor. Ele ama até o fim de sua vida humana. Ele ama até o extremo do amor. Ele dá a vida pelos seus amigos. Ao regressar, retornar para o Pai, Jesus não vai sozinho. Não abandona a nossa humanidade, mas atrai todos a si, como ele tinha dito em João 12:32. Pela encarnação, ele pôde reunir uma nova família. São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, fala que nós somos familiares de Deus. E agora, essa família são os seus. Os seus, essa expressão que aparece no primeiro versículo do Evangelho de hoje. Ao voltar para o Pai, ele leva com a sua humanidade cada um de nós. Já que nós, pela fé, pela caridade, fazemos parte do seu corpo místico, a Igreja. Nós o acompanhamos. Ele nos mostra o caminho. Ele vai à nossa frente, esperando
que cada um de nós corra o mesmo caminho que ele nos deixou. Ao descrever aquela ceia, o evangelista João recorda que Jesus, como em tantas outras oportunidades, surpreende os seus discípulos. Como é bonito ser cristão. O Senhor nos surpreende muitas vezes. O Senhor frequentemente nos surpreende. Nunca me esqueço a frase de um grande professor de teologia, Enos Biff, que em uma aula de introdução à teologia disse que o céu vai ser uma eterna surpresa. Jesus surpreende os seus. Ele se levanta da mesa, depõe o seu manto, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Esta atitude de depor o manto recorda a kenosis da sua encarnação, que se prolonga na sua paixão e morte de cruz, como bem ensina o hino cristológico da carta aos Filipenses. Enquanto Adão tentou, com as suas próprias forças, apoderar-se da divindade, o novo Adão, Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, não se apegou à sua divindade, mas tornou-se homem. Tomou a condição de servo e se fez obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 e 8. Ele quer que os seus discípulos possam participar do seu banquete pascal. Ele quer que os seus discípulos possam se alimentar do seu amor, da sua própria vida, para que percorram o caminho que ele está inaugurando nessa noite santa. É o seu amor que nos torna puros. Em João 13, de 10 a 11, nesses dois versículos que fazem parte do evangelho lido hoje, aparece 3 vezes a expressão puro, puros. Só o homem puro pode comparecer diante de Deus. Então, para que o homem possa chegar diante de Deus e entrar na sua casa, ele precisa estar purificado. Era este o costume já em Israel. Para entrar no templo, os judeus precisavam se purificar. Os sacerdotes precisavam se purificar. Mas as purificações judaicas eram purificações físicas, corporais. O grande problema do homem não podia ser resolvido apenas com banhos, apenas com a água material. O homem tinha um coração, uma consciência feridos pelo pecado. O homem precisava ser purificado no seu coração. A consciência do homem precisava ser purificada. Nem toda a água do mundo pode purificar o coração e a consciência de um homem marcado pelo pecado. É preciso uma água diferente, é preciso uma água viva, é preciso uma água que jorre do coração amoroso de um Deus que se fez homem. Uma água santa, capaz de saciar para sempre a sede da humanidade, como Jesus recorda a samaritana no capítulo 4 do Evangelho de São João. Em Marcos 7, 14 a 23, Jesus nos ensina justamente que a verdadeira pureza é aquela do coração. Os apóstolos, ao longo dos anos que passaram com Jesus, foram sendo gradualmente, progressivamente purificados. O Evangelho de São João narra esse itinerário de purificação ao longo dos 12 primeiros capítulos, o dito livro dos sinais. Os apóstolos vão sendo convidados, pelos sinais que Jesus lhes oferece, a percorrerem o caminho da fé. A fé em Jesus, como uma luz, vai entrando em seus corações, vai purificando o seu intelecto, vai purificando a sua vontade, vai purificando as suas consciências. Eles vão percorrendo o caminho da purificação pela fé, ou por meio da fé. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do versículo 5 a 11, Pedro ensina que Deus não fez distinção
entre judeus e pagãos, mas purificou, diz ele, os seus corações pela fé. Ele se refere aos pagãos. Ou seja, não é a circuncisão física que purifica o coração do homem, mas é a fé em Jesus Cristo, que como um caminho propõe ao homem a purificação do seu coração, da sua vida. A fé nos coloca nessa comunhão com Deus, por meio de Jesus e do seu Espírito. O lava-pés seria então a purificação? Se os apóstolos já tinham percorrido um caminho de purificação ligado à fé, ainda precisavam ser purificados? Sim. O lava-pés nos recorda que é na verdade no amor de Cristo que percorremos o caminho da purificação. Cristo é a fonte da nossa purificação. A sua verdade vai purificando o nosso intelecto, o seu amor, o nosso coração. Crer na sua palavra é crer na sua verdade, no seu amor. Cristo nos propõe estar com ele, percorrer um caminho com ele. Esse é um caminho de purificação. Versículo 10 do Evangelho. Jesus diz: vós estáis puros. Ele reconhece esse caminho de purificação já trilhado. Mas é claro aqui no contexto que essa pureza é um dom de Deus. Nasce da iniciativa de Deus. Só Deus pode tornar o homem puro depois do pecado. Só Deus pode recriar o seu coração. Mas precisa esta pureza ser acolhida com gratidão e responsabilidade pelo homem. O homem precisa reconhecer Deus como fonte da sua pureza. Deve acolher esta pureza com gratidão, com ação de graças, e deve lutar com todas as suas forças para manter-se na pureza que Deus lhe concedeu. Essa purificação tem um preço. O preço da nossa purificação é a paixão e morte de Cristo. É do Cristo crucificado que emana nossa purificação. Ele é a fonte da nossa purificação. Vejam que no Evangelho de São João, sempre no capítulo 19, depois da morte de Jesus, transpassado pela lança de um soldado, do seu lado aberto escorrem sangue e água. O sangue e a água que escorrem do lado aberto de Jesus representam esta fonte de salvação para todos os homens. Como não recordar aqui o capítulo 7 do livro do Apocalipse, no versículo 14, quando se diz que os santos no céu lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Cristo. É no sangue do Cordeiro que nós somos lavados, que nós nos tornamos puros. O lava-pés recorda o Papa Bento XVI, sempre no primeiro volume do livro Jesus de Nazaré, é uma espécie de sacramento, entendido sempre na sua profunda conexão com a Eucaristia. O lava-pés é um sacramento da Páscoa de Jesus. É o sacramento da sua vida ofertada por amor. No lava-pés, Jesus está simbolicamente dizendo o seu amor pelos seus discípulos, se apresentando como fonte de purificação, como fonte de salvação para os seus discípulos. No amor humilde, no amor que surpreende, no amor que ama até o fim, no amor que quer levar consigo, na sua Páscoa, os seus, para apresentá-los ao Pai purificados pelo seu sacrifício de amor na cruz. Mas o lava-pés também é um exemplo de serviço humilde, pois não podemos seguir o Cristo sem imitá-lo. Não podemos ser apaixonados por Cristo e não nos apaixonarmos também por aqueles por quem ele morreu. Sim, existe uma relação direta entre o amor por Cristo eucarístico
e o amor por aqueles que sofrem no pecado, o amor por aqueles que precisam de salvação, o amor por todos os pobres que precisam do tesouro que Cristo veio nos trazer, o tesouro da salvação. O lava-pés nos fala do mandamento novo. O evangelho de hoje termina com as palavras de Jesus: dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Mais adiante, na mesma noite, versículos 34 e 35 do capítulo 13, Jesus vai dizer: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos. Os discípulos devem imitar o mestre. Os discípulos escutam o mestre que logo depois do lava-pés diz: dei-vos o exemplo, para que como eu vos fiz, também vós o façais. Ele deu o exemplo do amor, e nós somos chamados a amar como ele amou. Eis o mandamento novo. Dou-vos o mandamento novo, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. É bonito vermos no versículo 17, que não é proposto hoje como parte do Evangelho, sempre do capítulo 13. Jesus, depois do lava-pés, diz aos seus discípulos: se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Ou seja, aqui está a nossa felicidade humana, cristã. Imitarmos o Senhor, amarmos como o Senhor, lavarmos os pés uns dos outros, amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Sim, o lava-pés é um sacramento, o lava-pés é um exemplo, mas eu gostaria de explorar um outro significado do lava-pés com a ajuda de uma outra obra, de um franciscano exegeta que vive em Jerusalém, Frederic Mans, num livro O Evangelho de São João à luz do judaísmo. Ele explica que há ainda um outro significado para o lava-pés, um significado colhido à luz do judaísmo da época de Jesus. Ao propor essa nova interpretação, esse outro aspecto do lava-pés, ele não quer diminuir a novidade do gesto do Cristo. Ele deseja apenas que possamos entender melhor o lava-pés proposto por Jesus na continuidade com a tradição de Israel. Os comentários deste texto normalmente referem que o lava-pés era uma atitude de servos e de escravos para com os seus senhores. Os melhores comentários recordam que uma mulher também podia lavar os pés do seu marido como um sinal do seu amor. E que um discípulo podia lavar os pés do seu rabi, do seu mestre, como um modo muito especial de demonstrar o seu respeito de discípulo. Entretanto, se lermos o Antigo Testamento, nós encontramos outros lava-pés muito importantes, como por exemplo no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 4. Nesse contexto, Abraão recebe a visita de 3 homens misteriosos. Os padres da igreja, ao lerem esse texto, afirmam que podemos ver nesse episódio uma visita de Deus a Abraão. Deus visita o seu servo Abraão. Esses 3 homens representam esse Deus unitrino que ainda não se revelara como tal. É já uma espécie de prefiguração do ser trinitário de Deus. E antes de servir aqueles 3 homens misteriosos que pedem a sua hospitalidade, Abraão manda que venha água para que ele possa lavar os pés dos seus hóspedes. Os Targumim, que eram lidos na época de Jesus, nas sinagogas que Jesus frequentava. Targumim são traduções feitas do hebraico para o aramaico, que facilitavam a compreensão do povo, já que a maioria dos israelitas na época de Jesus falava no dia a dia a língua aramaica. Entretanto, os Targumim, além do texto hebraico, eles eram enriquecidos com comentários, com interpretações de cada passagem bíblica. Os Targumins da época de Jesus, eles
referem-se a esse episódio de Abraão com os seus hóspedes, afirmando que Sara estava na sua tenda preparando pães ázimos, preparando o cordeiro. Seria a refeição que Abraão oferecerá aos seus hóspedes. Pães ázimos, o cordeiro, e os Targumim então reconhecem aqui uma prefiguração da Páscoa judaica, daquela que se encontra instituída, por assim dizer, na primeira leitura da nossa festa de hoje. Deus agradece a Abraão, que lhe lava os pés, dizendo que vai abençoar os seus filhos no deserto, na terra de Israel e na era messiânica. Assim nós lemos no Targum Neófite. Uma clara referência à situação dos israelitas no futuro, no Egito, a escravidão, o êxodo, a Páscoa. Deus vai abençoar os filhos de Abraão, vai tirá-los do Egito, vai conduzi-los por meio do deserto, vai abençoá-los lhe dando uma terra prometida, prometida por ele a Abraão e a seus filhos, e vai abençoar este povo, enviando o Messias, inaugurando uma nova era para todos os israelitas. Um outro episódio do Antigo Testamento em que se fala de lavar os pés aparece no livro do Êxodo, justamente o contexto ao qual se refere essa promessa feita por Deus a Abraão no Targum Neófite. Êxodo 30, versículos 19 a 21. Deus diz por meio de Moisés a Arão e a seus filhos que os sacerdotes de Israel, antes de entrar no santuário, devem lavar as mãos e os pés. Se não estiverem puros, morrerão. É interessante porque os comentários presentes nos Targumim, nos Midrashes, dos rabinos, sempre enfatizam a importância do lavar os pés, porque era muito mais fácil para um sacerdote lavar as mãos e mantê-las limpas depois. O problema era para homens que andavam quase descalços com sandálias, manterem os seus pés limpos. E se os seus pés não estivessem limpos, purificados, eles podiam, como se diz, até morrer, por estarem profanando, entrando impuros num território sagrado, nos átrios do Senhor. É interessante notar que existe um trecho de um evangelho apócrifo, um papiro oxírínco, número 840, aonde Jesus é questionado por um fariseu chamado Levi, que vê o Senhor e os seus discípulos no templo. E ele pergunta: quem te permitiu andar pelo templo nestes átrios sem ter tomado banho e sem que teus discípulos tenham lavado os pés? Bom, apesar de ser um evangelho apócrifo, aqui se nota a importante tradição. Os israelitas eles chegavam em Jerusalém alguns dias antes da Páscoa, justamente para se purificar, para poderem entrar no santuário do Senhor, para participar purificados da festa da Páscoa. Na véspera da Páscoa, todos deviam fazer as abluções necessárias para poder se aproximar do templo. Além dessas referências à necessidade que havia de que os sacerdotes lavassem os seus pés antes de entrarem no templo, antes de cumprir as suas funções sacerdotais, devemos lembrar que no livro do Levítico, capítulo 1, versículo 9, se exige também que os pés das vítimas, dos animais que seriam sacrificados, sejam lavados. Ou seja, se fala de lavar os pés dos sacerdotes, mas se fala também de lavar os pés das ofertas, dos sacrifícios. Juntando essas duas informações, o lava-pés de Jesus pode indicar uma purificação de tipo sacerdotal. Nessa noite em que Jesus institui a Eucaristia, e institui também o sacerdócio, e uma coisa não vive sem a outra. Assim como a igreja não vive sem a Eucaristia também, de um certo modo, não existe, não se realiza sem a igreja,
porque foi à igreja que Cristo confiou a missão de celebrar a Eucaristia aos apóstolos e seus sucessores, aos ministros ordenados. Da mesma forma se pode dizer que a Eucaristia não existe sem sacerdotes. Os sacerdotes do Novo Testamento, que são sacerdotes no sacerdote. Sacerdotes que participam do único sacerdócio de Cristo. Mas também o sacerdócio do Novo Testamento, o sacerdócio ministerial, não pode ser entendido sem a Eucaristia. A Eucaristia é o centro da vida de um sacerdote. A Eucaristia é o maior ato que um sacerdote pode realizar. Pois é neste contexto de instituição da Eucaristia e do ministério sacerdotal, ou seja, do sacramento da ordem, que Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos. Eles já tinham sido purificados pela fé, mas precisavam de uma última purificação, de uma purificação feita no contexto do amor eucarístico, do amor que vai até o extremo. Eles precisavam ser lavados pelo amor redentor de Cristo. Eles precisavam ter os seus pés lavados, como um homem que já tomou banho, mas que, ao caminhar na direção do templo, sujou o seu pé mais uma vez. E precisa, antes de entrar nos átrios do Senhor, se submeter a uma purificação específica. Se submeter à purificação dos seus pés. Precisa lavar os seus pés. Eles precisam ser lavados pelo amor redentor do Cristo, para que possam se associar ao seu sacrifício pascal, para que possam entrar no terreno santo da Eucaristia, para que possam entrar na celebração da Eucaristia. Assim como nós precisamos, para receber a Eucaristia, nos purificar. Se temos pecados veniais, nos purificamos, por exemplo, na própria celebração eucarística, no ato penitencial. Mas, se temos pecados graves, devemos nos purificar pelo sacramento da reconciliação. Devemos ser lavados pelo sangue do Cordeiro, para que possamos entrar no terreno santo da Eucaristia. Assim os apóstolos são purificados. Uma última purificação para que eles possam entrar no terreno santo, no solo santo da Eucaristia. Por meio da Eucaristia eles vão ser cristificados, vão ser eucaristizados. Mas eles também vão oferecer as suas próprias vidas a Deus. Porque um sacerdote deve imitar o sacerdote Cristo. E o sacerdote Cristo é sacerdote e vítima. É sacerdote e cordeiro. É sacerdote e oferta. Por isso aqueles que participam do seu sacerdócio, no sacerdócio ministerial, devem aprender com ele, não apenas a viver o sacerdócio, oferecendo Cristo ao Pai por toda a igreja, mas devem também aprender com ele a oferecer as suas vidas a Deus em favor dos irmãos, como Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Devem se tornar sacerdotes, mas também vítimas. Devem se tornar testemunhas, mártires do amor, sacerdotes por amor, vítimas por amor, testemunhas do amor. Daí a importância da menção a Levítico 1:9, lavar os pés das vítimas do Cordeiro. Os sacerdotes têm os seus pés lavados por Cristo. Aqueles que logo mais vão receber o sacerdócio ministerial com as palavras de Cristo. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto como meu memorial. No imperativo, eles se tornam aqueles que vão celebrar o sacrifício do Novo Testamento, o sacrifício pascal de Cristo, a Eucaristia. Mas devem se conformar a Cristo também, no ser uma oferta perfeita, pura a Deus. Devem ser sacerdotes e devem ser cordeiros, que seguem o Cordeiro. Cordeiros no Cordeiro. Homens que oferecem a sua vida como sacrifício de amor. E aqui é importante a imagem do símbolo. Jesus se cinge com a toalha para lavar os pés dos discípulos. Essa imagem do cingir-se pode ser interpretada de vários modos. O cingir-se pode indicar a perfeita obediência à palavra do Senhor. Assim, por exemplo, Filon de Alexandria,
comenta essa imagem do cingir-se em suas obras. A fidelidade a Deus na perfeita obediência à palavra do Senhor. Sim, Cristo viveu assim, a perfeita obediência à vontade, à palavra do Pai, fidelidade completa ao Pai. Mas o serviço também é um outro aspecto do cingir-se. O cingir-se indica uma atitude de serviço amoroso. Jesus não veio para que os outros o servissem, mas Jesus veio servir. E assim os apóstolos precisam aprender com o Mestre a também cingir-se, a ter uma atitude contínua de serviço. O cingir-se pode indicar ainda a luta, estar preparado para a luta. Sim, Jesus logo mais vai enfrentar a luta, a agonia. Isso significa agonia, luta, no Getsemane. Os discípulos também têm que ser homens que aprendem com o seu mestre a lutar contra o mal, lutar contra o pecado, lutar até o fim, apoiados na graça de Deus. Mas o cingir-se também, como recorda a primeira leitura, pode ser a indicação de uma viagem. No caso, Jesus se cinge para indicar a sua Páscoa, a sua passagem desta vida, desta terra ao Pai, o seu êxodo definitivo. Trata-se aqui da sua morte. Interessante porque no mesmo Evangelho de São João, no capítulo 21, versículo 18, Jesus dialogando com Pedro lhe diz que quando ele for velho, um outro vai cingi-lo e vai conduzi-lo para onde ele não deseja ir. E o evangelista João anota que Jesus estava se referindo ao modo com o qual Pedro morreria. Ou seja, esse cingir-se de Pedro significa seguir Jesus até o fim, seguir Jesus que se cingiu, seguir Jesus num amor que é de perfeita obediência à palavra do Senhor, um amor que conduz a um serviço, um amor que conduz a lutar contra o pecado, contra o mal, um amor que conduz a seguir Jesus pelo caminho da Páscoa, seguir Jesus até o fim, seguir Jesus até a extremidade do amor, seguir Jesus até a morte. Aqui eu concluo, queridos irmãos e irmãs, esta reflexão. Peço que vocês rezem por todos os sacerdotes. Rezem por todos os sacerdotes que vocês conhecem e por aqueles que vocês não conhecem também. Pelo Papa, pelos bispos, por todos os sacerdotes neste dia. Rezem por Francisco, rezem por Dom Alberto, rezem pelo seu pároco. Rezem para que nós, sacerdotes, sejamos estes homens que se deixam lavar os pés por Cristo. Resistem ao amor de Cristo, que não são como Pedro que tenta resistir. Não, que nós sejamos homens dóceis a esse amor redentor que nos purifica, que quer nos lavar, para que nós possamos adentrar sempre no mistério da nossa vocação, e especialmente em cada celebração eucarística, purificados pela misericórdia divina. Que nós possamos celebrar cada Eucaristia no estado de pureza que só o Senhor pode nos dar, que só o seu amor pode nos dar, que só a sua misericórdia pode nos dar. Que nós vivamos assim o nosso ministério, no amor, na pureza, mas que nós também sejamos homens cingidos, homens que vivem a perfeita obediência à palavra do Senhor, homens que estão sempre dispostos a servir a Deus e os seus irmãos, homens que lutam contra o mal, fora deles, também nos seus próprios corações. Homens que estão dispostos a seguir o Senhor, onde quer que Ele vá, onde quer que Ele nos envie. Homens que estão dispostos a seguir o Senhor até o fim. Virgem Maria, Mãe dos sacerdotes, interceda por todos nós e nos ajude a amar cada vez mais a Eucaristia. Eu concluo hoje esta homilia com uma frase que se encontra no Evangelho. Compreendeis o que vos fiz, diz Jesus no capítulo 12. Compreendeis o que vos fiz? Ele pergunta. Está se referindo ao lava-pés,
Mas aqui eu colho essa frase para que terminemos esta reflexão com um grande silêncio. Diante dessa pergunta, nenhum dos discípulos se atreve a oferecer uma resposta, nem o próprio Pedro. 2000 anos depois, será que nós podemos responder esta pergunta? Será que algum de nós pode dizer que compreende perfeitamente o que Jesus realizou naquela noite? A instituição da Eucaristia? A instituição do ministério ordenado? São João Maria Vianney, o patrono dos sacerdotes, diz que nós não sabemos o que é um sacerdote. Se nós soubéssemos, morreríamos de amor. O sacerdote é o próprio amor do coração de Jesus. Ou seja, é um grande mistério. 2000 anos depois, nós também calamos diante dessa pergunta de Jesus. Estamos aprendendo o que Jesus realizou naquela noite. Viveremos toda a nossa vida nesta escola, como discípulos do Cristo. Só no céu nós teremos a compreensão necessária do que Cristo realizou nesta noite. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós.